Olá, eu sou Cícera Macedo e nós estamos no canal Deixe-me Viver. Como eu já disse em outras gravações anteriores, sou estudante de Direito e essa é a minha tese. Deixe-me Viver foi feito para que todas as pessoas que tiveram vidas conturbadas, seja ela com esposo, família, filhos, conte pra gente e nós vamos estar colocando nesse vídeo no canal no YouTube, Deixe-me Viver. Caso você queira que a gente conte a sua história, mas não queira aparecer, pode estar mandando também um e-mail pra gente, onde está a descrição do e-mail no link abaixo. E hoje com a gente eu tenho uma senhora muito simpática, que é a dona Deusimar. Ela vai contar pra gente a história dela, que foi muito sofrida. Boa tarde, dona Deusimar. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. E, dona Deusimar, conta um pouquinho a sua história pra gente. Quantos anos a senhora tinha quando a senhora sofreu essa agressão? Quando eu casei, eu tinha 19 anos. Até os 21 anos, o casamento foi meio assim. Não foi muito bom, mas também não foi. Aí passou, minha filha, eu tive minha primeira filha. Quantos filhos a senhora teve com esse homem? 5. 5 filhos. Cinco E filhos. a senhora era daqui de São Paulo mesmo? Não, eu era do Piauí. Ah, a senhora conheceu ele lá no Piauí? Lá no Piauí. Certo, diz que Piauí isso é terrível Lá no mesmo, Piauí. hein? É bicho ruim. Depois que eu tive a minha primeira filha, aí começou as brigas dentro de casa. Ele queria ser rapazinho, queria sair. Só que eu nunca. Então quer dizer que ele casou com a senhora, durante 3 anos ele foi maravilhoso. Foi. Depois que a senhora teve a primeira filha, mas na época a senhora saía com ele, antes da senhora ter filhos, vocês sempre saíam? Não. Sempre foram Ele caseiros? Era sempre. Ele não. Ele Ele era saía. batedor de perna mesmo? É. Ele saía, ele não podia ver um rabo de saia. Então ele já te traía nessa época? Já. E naquela época, com 19 anos, a senhora não podia mais separar porque era um escândalo para a Era um família. escândalo. É um tabu que, graças E a Deus, outra, nós queremos há muito tempo. Aquele negócio, eu amava ele cegamente. Então, por Ele- gostar, a senhora aceitava. Aceitava. Mas apanhei, minha filha. Apanhei de corda, como quem bate em criança. Mas por que ele te batia? Porque ele disse que quando ele batia, depois ele dizia pra mim que ficava com raiva quando chegava em casa, que eu tava com a cara ruim. Só Então por quer dizer isso. que ele poderia sair, É, ele poderia raparigar, Isso, ele poderia fazer o que ele quiser e a senhora teria que aceitar ele ficar com um ruim. sorriso. Na hora que ele chegava, Folgado também, né? folgado. Aí ele era do nada, ele bebia muito também, Também bebia. bebia. Aí era do nada, tinha as brigas. Ele chegava bêbado. Ele chegava E aí fazia bêbado. o que quando ele chegava bêbado? Quando ele chegava bêbado, eu pegava, colocava a comida dele ali bonitinho. Aí tinha hora que ele dizia que não queria comer. A senhora ainda colocava comida pra ele? Colocava. Eu me achava aquela mulher exemplar para ele. A senhora amava muito ele. Amava. Só que ele não. Ele queria saber de namorar, Traía a senhora? traía. Ele era aquela pessoa de não deixar faltar as coisas dentro de casa. Você tá entendendo? Sim. Mas eu acho que, como ele não deixava faltar nada dentro de casa, ele achava que eu era uma propriedade dele. Ele me batia, ele me xingava de todo nome. É terrível, É né? terrível. Quantos anos a senhora tem hoje? Eu tenho uns 70. Então, assim, na época da dona Deusimar, na verdade, o que acontece? As mulheres, elas casavam, elas não poderiam separar e os pais exigiam que elas ficassem casadas por muito tempo, que era uma época muito arcaica, né? Uma coisa que hoje não é mais assim. Mas naquela época, a dona Deusimar passava por tudo isso, primeiro, porque ela amava o marido. Segundo, se ela ficasse separada, ela seria taxada como uma mulher de vida fácil. Então, muitas mulheres que hoje têm a idade da dona Deusimar sofreu muito, tiveram vários filhos, apanharam. E assim, conta pra mim, dona Deusimar, eu sei que a senhora faz tempo e é uma coisa que está dentro da senhora, e eu acredito que a senhora esteja aqui hoje realmente para desabafar. Qual foi o dia que mais chocou que ele bateu na senhora? A senhora falou que ele já apanhou de corda. O que mais ele fazia com a senhora? O dia que eu fiquei mais magoada, que até hoje eu não esqueço,
foi quando eu saí grávida do meu segundo filho. Nossa. Eu já estava quase no mês de ganhar ele. Ele em janeiro, isso foi por mês de dezembro. Ele foi pro casamento de uma ex-namorada dele. E te deixou E em me casa deixou em grávida. casa. Chegou bêbado. Cafajeste. Chegou bêbado, bateu na porta, eu fui abrir a porta, voltei e me deitei. Aí ele queria que eu acho que eu fosse esquentar. Não, tô mentindo. Eu abri a porta, ele entrou. Aí eu vi umas unhadas aqui bem grandes. Nossa. Aí eu perguntei pra ele, eu digo, foi esse que teve briga? Ele não, foi a minha ex que me beliscou na hora que saiu do casamento. A ex também era sem vergonha, É, né? aí eu Porque vou- ele foi no casamento, beliscou ele, coitado do É. marido atual da ex. Aí eu fui e me deitei de novo, também não esquentei comida nem nada, me deitei, né? Aí nessa época não tinha geladeira, a gente Sim. bebia água de pote. Certo. Pois ele fez de propósito, ele pegou o pote d'água mais frio, jogou por cima de mim na rede, que também era rede, dormia na rede. No outro dia, não, aí a vizinha que era dona da casa que eu morava, ela viu, aí ela veio. Chegou lá, se passou pra ele, perguntou se ele estava ficando louco. Nesse dia ele não me bateu. Ele não te bateu, Não, mas a bateu. senhora estava deitada na Tava rede, deitada ali no na rede. quentinho. No Porque dormir na rede é quentinho, muito gostoso. Ele jogou. E o fila da mãe pegou a água que estava no pote, aqueles potes de barro, que a água fica É. bem geladinha, e jogou em cima dela na rede, ela deitada, gente. É um canalha. Chegava cara e desceu desse. embaixo. No outro dia, eu amanheci o dia, a minha barriga dura. E detalhe, ela estava grávida. Estava grávida. O menino não mexia. Nossa, Deus irmão. Não, E mentira. aí, como é que a senhora ficou? Não, fui para casa da minha mãe. Eu tive que falar para minha mãe. Aí minha mãe, você sabe que o pessoal amarra aqueles remédios caseiros. Ela me deu os remédios. Foi que ele voltou a mexer de novo. Isso eu não esqueço nunca do que ele fez comigo. É uma mágoa que fica, É né? uma Porque mágoa. eu tô escutando, eu já fico emocionada. A mágoa que fica. E assim, a gente sabe que não tem necessidade Não disso. tem necessidade disso. E outra, ele outra vez, o menino, esse meu menino, acho que ele nasceu com problema. De tanta coisa, o bichinho nasceu com problema. Ele deu pneumonia aguda, eu levei ele para o hospital. Sozinho, eu chamei minha irmã e fui com ela. Porque também ele não era pai de levar as Quando crianças ao nós médico, viemos do né? Só hospital, fazia. quando nós viemos do hospital, ele estava namorando. A senhora, como uma criança pequena, a senhora viu ele com outra Vi mulher. ele com outra mulher. E o que a senhora fez? Aí ele vinha de bicicleta e eu vinha de táxi. Aí eu pedi o rapaz do táxi para seguir ele, só que ele entrou em umas vielas que não tinha como. Aí ele não deu mais pra gente se encontrar. E a senhora não falou pra ele, seu vagabundo, sem vergonha, eu te vi com outra mulher. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, eu estava na casa da minha mãe. Aí eu falei pra minha mãe, perguntei por ele, ela ainda não chegou aqui não. Aí eu contei a história pra ela. E seus pais? Maria, meu pai só não morria e não matava ele porque às vezes eu dizia pra ele, não, pai, deixa pra lá. E o meu irmão, aí eu vou dizer pra minha irmã assim, meu filho, não vai se sujar, não vai se sujar com ele, porque se ele fosse um bom homem, ele não fazia Não isso. faria isso. Não faria isso. Outra coisa que eu ia perguntar pra senhora, como é que foi o episódio da corda? Que a senhora falou pra mim que ele bateu Da corda, eu estava Como se fosse uma sentada. criança. Eu estava sentada. Aí a gente começou a discutir. Ele veio de lá com uma corda, me deu 3 lapadas, que eu não tinha, só fazia me envergar. Do nada. Do nada, do nada. Ele me Ele era batia do louco. nada. E por que a senhora não deixou ele? Não, porque Bom, a vida lá era mais difícil. Difícil, era né? difícil. Eu dizia sempre para ele, olha, quando meus filhos souber o dia que tem o que comer e o dia que não tem o que comer, eu me separo de ti, mas enquanto isso... Esse é o problema. É o amor, É, é a vida, é aquela vida. parte que tem a escassez que É. você depende do marido, porque naquela época as mulheres dependiam muito do marido, o marido eu saía para dependi trabalhar. muito dele. E as mulheres eram donas de casa, então elas dependiam demais do marido. Hoje, graças a Deus, as mulheres têm uma dependência. E quando o homem começa a encher o saco, elas caem fora porque elas podem pagar o próprio aluguel dela. É, A minha mãe me conta que na época, ela, né, no caso da minha mãe, ela também sofreu muito isso, muito abuso, muita privação de alimentos, porque ela não trabalhava e ela ficava dentro de casa. Um dia eu contei a história da minha mãe para vocês. Voltando aqui para Dona Deusimar. Dona Deusimar, a senhora ficou quanto tempo no Piauí com esse senhor? eu Seu esposo? fiquei lá no Piauí com ele
A gente ficou casado totalmente 28 anos. 28 anos. Mas lá, a senhora Lá ficou no Piauí, acho que a gente ficou uns 25. Aí a senhora veio embora pra São Paulo. Aí nós viemos embora pra cá. Certo. Chegando aqui em São Paulo, ele ainda continuava bebendo, bateu na senhora? Não, aqui em São Paulo, quando a gente veio pra cá, ele parou. Por quê? A minha filha mais velha morava ali no Leme e eu morava aqui sempre. E a minha filha mais velha disse pra ele: pai, o senhor bateu na minha mãe, até que ela disse antes de vir embora pra cá. Quando ela veio, ela disse: ó, pai, me diga uma coisa, o senhor bateu na minha mãe, até enquanto eu não sabia o que era ela queria dizer assim, que a vida, é a vida. né? Ela disse: mas hoje, o senhor é meu pai, mas se o senhor bater na minha mãe, eu lhe furo nem que seja com galo. Isso, Aí foi que ele foi ficando melhor. melhorzinho, foi melhorando, mas assim mesmo ainda continuava as brigas. As brigas. Por quê? Ele chegava bêbado, se eu estava em pé na janela, tudo lá dentro, olhando para fora, ele perguntava o que era que eu estava fazendo. Eu falo que quem bebe vê bicho, É. gente. Vê bicho, porque eu tenho um caso aqui que a moça não fazia nada, ele chegava e falava que a moça estava olhando pro cara, que o cara estava olhando pra moça, sendo que não era. E a maioria das entrevistas tem bebida envolvida, homem que bebe. Ó, Tem que parar de beber, gente. Pelo amor de outra Deus. vez, ele não me bateu, mas eu tinha achado melhor ele ter me batido que ele ter feito O que ele fez, a senhora magoou muito. Ele trouxe um amigo dele, todo doido. Chegou, eu tinha terminado de tomar banho, estava penteando o cabelo de frente ao espelho. Ele olhou pro amigo dele e disse pra ele assim: ó, a velha ainda dá um caldo, a cama já tá armada. Ele ofereceu, É. mas ele é muito vagabundo, Aí o cara muito cafajeste, ele ofereceu ela pro amigo. O cara se virou pra ele e disse: você respeite a sua mulher. Nossa. Rapaz, eu pensei que você era outra pessoa. Você tá dando sua mulher pra qualquer um que apareça. Cara, Aí que comecei a absurdo, chorar, comecei a Deus chorar. Mar. Aí fui lá pra casa e mandei, cheguei lá, mandei pra ela. Nossa. Aí ela disse pra mim: olha, eu não vou falar nada contigo, porque não é a primeira e nem a segunda vez. E quem não presta lá dentro da tua casa é você. Porque se você prestasse, você não estava mais com ele. É difícil. Até a gente entende essa parte, dona Deusimara, porque assim, hoje a gente vê muito caso assim, que mulheres tá apanhando, tá aceitando. Hoje o mundo ele tá muito mais moderno. Tá. Hoje o mundo ele está diferente. Hoje o mundo, nós temos as DDMs, nós temos psicólogos, nós temos as polícias. Naquela época não existia DDM. A Lei Maria da Penha agora vai fazer 17 anos, agora em agosto. É uma época assim que vai se falar muito disso. Por isso, quando aconteceu esse acidente com a Penha, né, que o marido dela acabou fazendo tudo que fez com ela, acabou ficando de cadeira de roda, o que acontece? Foi determinado, foi feita uma lei, apareceu as DDM, mas na época da dona Deusimar não tinha isso. Não. O cara apanhava e tinha que ficar calado Tinha que ali, ficar porque a calado. mulher era submissa ao homem, aquela coisa toda. Hoje não, hoje é diferente. Quando você está numa cidade do interior, em Pernambuco, nessas outras cidades, que também é uma cidade muito pobre, muitas vezes, todo mundo é amigo de todo mundo, não é verdade? O delegado é amigo não sei de quem, que não é amigo não sei de quem, então fica também mais difícil. Na grande metrópole, não. Na grande metrópole, que é São Paulo e em algumas outras cidades grandes, é muito mais fácil de você pedir um socorro. Mas na idade da dona Deusimar, ela já estava numa certa idade que, assim, vamos nos falar a verdade, muitas vezes a gente está cômodo, porque o que você vai fazer da vida? Não é verdade? Mas não devemos pensar desse jeito. Sempre tem uma escolha pra gente. Hoje, a senhora não viveu mais com ele porque ele faleceu, certo? Não, a gente se separou. Ele não faleceu? Ele faleceu, mas a gente já tinha separado. Quando a gente acabava se separando mesmo. Quando a gente se separou, ele foi embora, né? Porque Qual foi a sua decisão para ter se separado dele? A minha decisão de ter separado dele não foi nenhuma decisão minha. O meu filho, sem ser, eu tenho 2 filhos homens. Aí tinha um que começou umas amizades com gente que não presta, né? Aí um dia ele disse pra mim, olha, tu vai escolher ou teu filho ou eu. O seu marido, Sim. que era filho dele também. Era filho dele. Tu vai escolher o teu filho ou ele.
Eu digo, eu nem vou escolher ele que é meu filho, nem você que é meu marido. Não vou mandar nenhum sair de dentro de casa. Se você quiser conviver comigo, é junto com ele. É difícil para uma É mãe ter uma difícil. decisão. Aí ele... É muito difícil, muito complicado. Aí, Meu ele- Deus. aí até aí, a gente não brigou nesse dia. Ele pegou umas coisas, colocou dentro da sacola, foi lá pra casa da minha filha. Chegou lá e disse pra ela, pai, você vai pra onde? Ele disse, não, eu vim pra cá, daqui eu vou pro Piauí, vou dar um castigo na tua mãe, porque eu mandei ela escolher entre eu e o Régio, ela disse que não escolheria de nenhum. Vai com Deus. É, aí Se ela, afasta de mim, vai com Deus. aí ela Porque disse, coisa ruim tem que ir pra longe. Desculpa, dona nada. Deusmar. Aí ela disse, pai, a mãe não pode fazer uma escolha dessa, pai. Não vai escolher, é um filho. Aí ele foi, ele arrumou o dinheiro, foi embora pro Piauí. Para você ver como Deus é tão maravilhoso, que ele foi pro Piauí, foi pro Mato Grosso, andou nesse mundo todo, adoeceu, veio morrer dentro da minha casa. Dentro da minha Eu casa. falo uma coisa. Isso é certo, gente. Tudo que vai, a nossa vida é como se fosse um bumerangue. Volta. Volta. Então presta bastante atenção. Você, mulher, ou você, homem, que faz as coisas erradas, que trai, que bate, que entra na vida de homem casado, acaba com famílias, achando que você vai ser feliz. Você não vai ser feliz. Aí, Tudo que vai, volta. Escuta o que eu tô te falando. Aí- Isso é um conselho de amiga. aí quando ele não aguentou mais, veio aqui para casa, ficou acamado. Só se levantava, para ir da casa da Carola para cá, lá de cá para casa da E a senhora Carola. não amou ninguém. Não, aí durante... Não casou de... Não casei, mas arrumei minhas compras lá para casa dele e uma amiga. Sim. O porquê? Porque ele se separou de mim, arrumava uma mulher e ligava para mim dizendo que tinha arrumado uma mulher. Ai, que safado. É. É muito pilantra. Tipo assim, você não me quis, mas outra me quis. Estou com uma mulher grande merda. Ele brigava com a mulher, ele ligava para mim dizendo que tinha brigado com a mulher. Ele é um sem vergonha, É. né? Cara de pau, né? Ó, para você ver, quando ele se separou de mim aqui, que ele foi pro Piauí, tinha morrido um sobrinho dele. Primeira coisa que ele fez, pegou a mulher do sobrinho. Oxe, pegou a mulher do sobrinho, ficou namorando com a mulher do sobrinho dele, a viúva. Meu Deus. É, que será casado com um sobrinho dele, né? Aí nesse todo tempo ele Sim. ligava, te avisava, aí ele adoeceu e veio pra cá. Quando ele adoeceu, minha filha que não aguentava mais, ele veio pra cá. Essa daqui que trocava a fralda dele, dava banho nele. Porque eu não aguentava, porque ele é um, ele era um... Aí a senhora ficou na sua casa, Ficou na minha acamado. casa, eu dava o remédio, eu fazia a comida dele. Mesmo assim, minha filha ainda dizia, quando a menina dizia assim, pai bateu tanto na mãe, a mãe ainda tá servindo pra ele. Ele dizia, ela batia pouco. O cara acamado, doente, perto pra morrer, já dando tchauzinho lá pro, sabe lá pra onde ele foi. Ele ainda dizia que ela mereceu apanhar. E ela cuidando dele doente depois que ele saiu com um monte de mulher, que ele fez tudo de errado na vida dele. É um belo de um filho da puta. Morreu rápido. Não, às vezes eu converso na casa de não é porque ele morreu que eu posso dizer que ele virou santo. Santo, não, Ele não virou exatamente. santo. O defeito que ele tinha, eu continuo dizendo. Os que ele não tinha, eu não vou inventar dizer ele tinha esse defeito. Não tinha. Hoje, a senhora está bem? Hoje eu estou bem. A senhora vive com alguém? Não. Ele deixou a senhora viver depois que ele morreu? Depois, não. Aí, quando eu vi que ele não queria ver nada com nada, um ano, no dia que completou um ano que ele tinha saído daqui, eu peguei e liguei para ele. Apareceu um rapaz que queria comprar minha casa, né? Aí eu liguei para ele, dizendo para ele que um rapaz queria comprar minha casa, que eu ia vender minha casa para ir embora pro Piauí. Até aí o amor ainda estava grande. Você ainda ia atrás E dele? aí, sabe Meu o que- Deus do céu. Sabe o que ele me respondeu? Ah, Vende tua casa e vem, que se eu puder te ajudar, eu te ajudo. Aí meu filho estava do meu lado. Mãe, a Não cai partir de hoje. é. Não, aí eu comecei a chorar. Eu digo, ó, Beto, por o que teu pai está dizendo, ele não vai morar com a gente. Ele quer que eu vá arrumar uma casa. Pai quer gastar seu dinheiro. Se ele pudesse me ajudar, ele me ajudava. Aí o Beto, mãe, a partir de hoje, se a senhora ligar para meu pai, a senhora vai ver que eu ficava se juntando latinha
Pra comprar, porque era no tempo do orelhão. Gente, tô apaixonada por ela. Tempo do orelhão. Orelhão, Tinha pra vender, pra comprar as fichas, pra me ligar pra ele. Oh, meu Deus. 12 anos. Ele nunca me mandou um centavo pra dizer assim. Mas eles são assim, olha, eles são pai quando está com a senhora, assim, entre aspas, que muitas vezes eles nem são, e depois eles esquecem. Quando eles arrumam uma outra mulher, geralmente eles esquecem, eles não estão aí pensando, não. Mas eu acho que foi uma decisão sábia da sua parte. Eu acho que assim, eu acho que tudo que ele fez com a senhora, chega uma hora que eu acredito que ele se arrependeu. Mas eu acho que ele não se arrependeu, não. Não, ele falou da boca pra fora. Sabe por quê? Porque ele não podia pegar chuva, ele não podia pegar muita frieza. Um dia estava chovendo e ele, a deitada lá na parte de cima, ele veio da casa dela lá pra casa. Aí o meu vizinho me chamou. Deusa, seu Raimundo vai indo com um pé na meia e outro não. E descalço, pisando na água. Aí eu vim lá de casa para encontrar ele. Encontrei ele, peguei ele assim. E ele querendo me dar murro, se ele só não me bateu, porque o que trabalhou aqui morava comigo, ele. Meu avô quer me bater. Aí o você não vai bater na minha avó. Nossa, que loucura. Pois é, ele já não aguentava nem a mão, porque ele fazia assim, ó. Ele não aguentava nada e nem queria bater. Ele estava morto e ele queria bater nela. Na minha cara. Dona Deusimar, eu te agradeço muito por a senhora estar aqui hoje, desabafando. Pois é. Né? Eu sei que não tem o que cure uma mágoa. Tem não. Mas eu acredito muito em Deus. E a fé que a senhora tem em Deus foi a fé que deixou a senhora estar aqui hoje. Porque muitas mulheres que passam pelo que a senhora passou, ou está de cadeira de roda, ou está debaixo da terra. Da terra. Não é verdade? Eu gostaria muito de dar um abraço na senhora. Que às vezes eu digo, não. Dizer parabéns pela sua força. Ô minha filha, eu passei muita coisa. Ela é pequenininha, gente. Oh, meu Deus. Achei alguém menor do que eu. Obrigada. Na verdade. Eu já era pequena. E eu vou ficando velha, vai ficando... Vai diminuindo. Minha filha de assim. E eu quero realmente agradecer. Eu quero que vocês assistam esse vídeo, compartilhem, dê o like de vocês. E se inscreva aqui no canal, porque hoje é uma senhora que tem 70 e poucos anos, está contando a história dela. Imagine quantas Deusimar não tem aí. Quantas Deusimar não sofreu, não apanhou, ficou calada e não pôde falar nada. Mas esse aqui é um canal que você pode sim desabafar. Estamos aqui para te ouvir. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigada, dona Deusimar, de verdade. Amém.